E aí pessoal, tudo bem? Bom, hoje aqui em Automação de Sistemas eu quero falar sobre o Step 7 Microin da Siemens. Bom, o Step 7 Microin, é o software utilizado para a programação de CLPs da linha da Siemens S7200. É um programa, com a cara, interface bastante estilo Windows, barra de menus, barra de atalhos, e janelas, dividindo, as funções a serem utilizadas. Bom, de modo geral, qualquer programação de CLP, você vai seguir determinados procedimentos, determinadas sequências, roteiros que serão muito similares. Aqui eu vou utilizar o Step 7 Microin para depois utilizar um simulador de S7200 e depois integrá-lo com um supervisório SCADA também em forma de simulação e integração desses elementos. Bom, então assim que você abre o programa, a primeira função que você deve fazer é salvar. Então você vai criar aqui um novo projeto, então você já pode diretamente aqui pedir para salvar. Eu vou colocar aqui como partida direta de motor trifásico. Então eu já salvei aqui o meu projeto. É o primeiro passo, novo projeto, criar o projeto, salvar o projeto. Bom, eu tenho que definir qual é o CLP que eu vou utilizar. Então, neste caso aqui do modelo da Siemens, você tem que vir aqui no menu PLC, Type, e escolher aqui qual é o modelo que você vai utilizar. Ok? Bom, eu vou marcar aqui CPU 212. Tá? Se você tiver com o CLP físico conectado ao computador, ao notebook, você bastaria clicar aqui em Read PLC e você já obteria informações caso as suas comunicações estivessem todas configuradas, como número de porta serial ou USB e assim por diante. No meu caso aqui, como eu vou partir para uma simulação, então eu estou escolhendo aqui o modelo CPU 212 e vou dar um OK. Eu verifico que já está trocado, porque aqui eu também tenho identificação agora como CPU 212. Bom, o próximo passo é criar o programa. Mas se você quiser, também é muito interessante, você pode utilizar a simbologia. E a simbologia vai facilitar muito a sua programação. Então você deve tocar aqui em Symbol Table e preencher a simbologia, o endereçamento e um comentário relativo àquele elemento. Por exemplo, vou colocar aqui o símbolo, o nome de liga, vou colocar aqui o endereçamento, o address, como I0.0 e no comentário vou colocar aqui que é um pulsador tipo NA sem retenção. Vou seguir o mesmo procedimento e vou criar aqui uma simbologia para I0.1 pulsador tipo NF sem retenção. Vou criar aqui um símbolo para motor, que vou colocar aqui no endereço Q0.0. E aqui eu vou colocar contator para contator 220 para o motor. Vou colocar aqui um sinaleiro de ligado, que eu vou endereçá-lo no Q0.1. E então aqui temos sinaleiro para ligado, tem que ser vermelho. Sinaleiro 220 volts, vermelho. E vou colocar aqui um sinaleiro de desligado do endereçamento Q0.2. Sinaleiro de 220 volts, verde. Bom, então esta daqui é a minha simbologia, é com esses elementos que eu vou fazer aqui a minha programação. Muito interessante, Ah, mas e essas letras de onde vêm? Bom, cada CLP que você for programar,
terá uma letra identificando elementos de entrada, elementos de saída, digitais, analógicos, temporizadores, contadores. No caso da Siemens, né, ela trabalha com octetos, né, então nós temos aqui no primeiro elemento, né, alguma identificação, né, de um bloco 0, bloco 1, bloco 2, e na sequência nós podemos ter até 7. Então eu tenho, por exemplo, de I00 até I0.7, né, tenho Q00 até Q0.7. Depois do Q0.7, se eu tivesse mais uma, né, entrada, eu teria que trabalhar com um outro octeto, e aí ele seria Q1.0, depois Q1.1 até Q1.7 e assim sucessivamente. Aqui na programação do CLP S7200 da Siemens, a letra I identifica entrada digital e a letra Q identifica saída digital. Tudo que é digital tem apenas dois estados. Então os botões de liga e desliga, né, podem apenas ficar abertos ou fechados, são elementos digitais. No meu caso aqui, o motor, né, que estará associado a um contator, ou ele estará ligado ou ele estará desligado, apenas dois estados. E os sinaleiros ligado e desligado ou estarão acesos ou estarão apagados. Então todos os elementos desse exemplo aqui são do tipo digitais. Bom, então feita aqui a simbologia, né, eu vou partir para a minha programação. Então eu volto, né, tocando em Program Block. Symbol Table é a simbologia, Program Block é a sua programação. Né? A programação ela vai ter, né, basicamente, né, inicialmente, três partes. Né? Você tem aqui a parte principal, uma parte de subrotina e a parte de interrupções. Bom, aqui eu não vou tratar sobre subrotinas nem sobre interrupções, porque isso é destinado a programações um pouco mais avançadas e elaboradas de CLPs. Sempre vou tratar aqui da programação principal, né, de programas mais simples, mais diretos, né, sem muitas funções extras. Bom, então eu vou criar aqui o meu programa. E um detalhe, né, no CLP da Siemens, na linha S7200, né, no caso aqui do MicroIN, eu tenho possibilidade de fazer três tipos, né, de utilizar uma de três tipos de linguagens. Né? Se eu tocar aqui no menu View, eu vejo que eu tenho STL, Ladder e FBD. A linguagem STL é uma linguagem que utiliza mnemônicos, né, palavras, né, para que você possa lembrar, né, das funções. FBD é diagrama de blocos funcionais, similar ao que seria a eletrônica digital. E Ladder é a programação SCADA, é a programação, né, similar ao comando elétrico. Né? O que o comando elétrico, né, faz na programação, né, de modo geral vertical. Né? No Ladder você irá programar o CLP, né, no formato, na linguagem mais horizontal. Então eu vou deixar aqui a programação em Ladder, né, que vai facilitar o nosso entendimento para quem já tem, né, algum mínimo conhecimento de comandos elétricos. Bom, então eu tenho que buscar agora os meus elementos para poder então fazer a minha programação. Vamos lá? De modo geral, existem basicamente três maneiras de você pegar aqui os elementos, né, para colocar na sua programação. Aqui a área de programação ela é dividida em redes, né, em network. Então aqui você tem a network 1, network 2, network 3. Seria equivalente a você imaginar cada um dos ramos, né, que você teria, por exemplo, no circuito de comando, né, em comandos elétricos. Tá? Bom, para você pegar os elementos, você pode utilizar aqui, né, na árvore de instruções, né, de acordo com as pastinhas, você terá determinadas funções. Por exemplo, BitLogic, contatos abertos, fechados, inversores, bobinas. Você terá também blocos de comparação, né, de maior, menor, igual, comparando bit, bytes, né, palavras. Você terá também blocos contadores, como contador crescente, contador decrescente, crescente e decrescente. Né? Isso vai depender do modelo, você vai ter mais funções ou menos funções disponíveis. Bom, outra forma de você buscar os componentes é através aqui da barra de atalhos. Né? Você terá aqui uma barra onde você tem, por exemplo, BitLogic, bobinas, né? E os blocos, né? Principais, assim, digamos, né, todos os blocos que não são nem contatos abertos fechados, nem bobinas, todos os blocos de temporizadores, contadores, né, e assim por diante, funções matemáticas. E além disso, você pode também utilizar teclas de atalho para buscar contatos como F4, bobinas do tipo F6 e F9 para buscar, né, as outras funções. Okay? Bom, no primeiro momento eu vou utilizar aqui, né, o modelo mais tradicional, que é o clica, segura, arrasta e solta.
clica, segura, arrasta e solta. Então, onde eu estiver, né, com o meu retângulo, eu vou lá buscar um elemento. Por exemplo, quero buscar um contato aberto. Então, eu vou clicar na pastinha BitLogic, clico, seguro, arrasto e solto. Pronto, eu já tenho aqui o meu elemento. Bom, e ele já vem, né, indicando para que você possa associar um nome, né, ou um endereço a este elemento. Se você tiver criado a sua simbologia, você pode utilizar diretamente, né, o texto que você já digitou na sua simbologia, ou então você pode utilizar diretamente o endereçamento. Como eu já criei aqui a simbologia, eu vou utilizar aqui, né, a palavra liga. Muito importante, você tem que, ele é case sensitive, então do jeito que você digitou lá na simbologia, é o que você tem que digitar aqui, ou seja, esse maiúsculo, minúsculo, começando com a letra maiúscula, enfim, da mesma forma que você declarou na simbologia, você também irá declarar aqui na programação. Bom, então utilizei aqui um contato aberto do tipo liga, agora eu quero outro contato aberto, vou buscar um contato, vou soltá-lo agora nesta posição, vou chamá-lo de desliga. E por fim, vou buscar aqui uma bobina, né, uma bobina do tipo simples. E vou soltá-la aqui e vou chamá-la de motor. Então, né, já tenho aqui uma primeira parte da minha programação, né, uma linha. Agora o que eu quero fazer é colocar aqui em paralelo com esse pulsador aqui, com esse contato de liga, né, um outro contato aberto, né, que vai ter a mesma função, né, que teria um contato aberto em paralelo com o pulsador de liga, caso você estivesse fazendo um comando elétrico. Então eu vou buscar aqui, né, um contato aberto e vou soltá-lo na parte agora aqui inferior. E vou dar o nome aqui de motor. Bom, agora eu tenho que fazer o fechamento desta linha, né, entre o elemento de liga e desliga. Então eu vou selecionar o meu bloco do motor e aqui na minha barra de atalhos eu tenho line down, line up, line left e line right. No caso aqui eu quero subir a minha linha, ou se eu tiver aqui eu quero descer. Então depende de onde você estará com o seu retângulo, né, com o seu bloco de referência aí. Então estando aqui no bloco de liga, você simplesmente põe a linha para baixo e você já fechou a conexão. Ou se você estiver, né, na linha inferior, você põe o line up e também fecha a sua conexão. Então, com isso, eu já criei aqui a minha primeira linha de programação para a minha partida direta de motor trifásico. Agora eu vou inserir aqui as linhas referentes à minha sinalização, né? Eu quero utilizar então uma sinalização para ligado e uma sinalização para desligado, né? Se nós olharmos lá na simbologia, né, eu já criei esses nomes com o nome de sinaleiro ligado, né, e com o nome de desligado. Então vou criar agora aqui uma outra network. Então eu tenho aqui a network 1 para o acionamento do contator que estará associado ao motor. Então agora eu vou descer aqui na minha barra de rolagem ou através do scroll do mouse, né, e estou aqui agora na network 2. E agora eu vou inserir aqui então a lógica de funcionamento para que eu acione um sinaleiro, né, quando o motor esteja ligado, ou que eu desacione, né, um sinaleiro quando o motor passar a estar ligado. Bom, então agora aqui, né, diferente da forma anterior, que eu cliquei, segurei, arrastei e soltei o elemento, agora eu vou buscar aqui o elemento utilizando, né, o atalho, né, na minha barra de atalhos aqui. Então vou clicar aqui em contato, vou pegar aqui um contato aberto, vou chamá-lo de motor, né, e vou criar aqui um sinaleiro, né, e agora eu busco então uma bobina simples chamada de ligado, né, o que isso indica que quando o motor for acionado, o sinaleiro do ligado também será acionado. Bom, agora eu vou fazer uma terceira network que é referente ao sinaleiro de desligado. Então agora eu vou buscar novamente o contato. Dessa vez eu vou utilizar uma tecla de função, né, do meu teclado, né? Se você passar o mouse aqui em cima, para os contatos a tecla é F4. Né? Então vou apertar F4, vou selecionar o contato agora do tipo fechado. Também vou chamá-lo de motor. E para a bobina, o contato a tecla de atalho é F6. Então vou apertar F6 no teclado e tenho aqui o sinaleiro de
desligado. Muito interessante, né? Deixando as duas linhas aqui na mesma tela. Se o motor for acionado, o sinaleiro ligado é quem será acionado. Se o motor não for acionado, então a barrinha dentro desse contato indica inversão, né? Ele é um contato contrário. Então, se o motor não estiver acionado, é o sinaleiro de desligado é que estará acionado. Então, aqui eu já tenho a minha programação completa com 3 networks: liga, desliga, motor, selo, motor e ligado, e não motor com o desligado. Né? Vou clicar aqui em salvar. Então já criei aqui as minhas 3 lógicas, né? As minhas 3 linhas, né? Que são realmente as minhas linhas de programação aqui para a minha partida direta de motor trifásico. Terminada a programação, né? Agora você tem que executar uma tarefa, né, que é a tarefa de verificar, né, se tudo que você digitou está correto, não se a sua lógica está correta, mas se você, né, colocou os elementos com a sintaxe correta. E para isso você tem que utilizar a função de compile, né, a função de compilar. Então você tem a opção de vir através do menu PLC e clicar em compile, ou, né, através da barra de atalhos com o ícone, né, do compile. Existe também, né, a opção do compile all, tanto na barra de menus, PLC, menu e a função compile all, ou o ícone do compile all. Bom, o compile all ele vai compilar tanto, né, a programação main, a programação SBR e a programação int, ou seja, o programa principal, a subrotina e a interrupção. No nosso caso, nós estamos utilizando apenas a programação principal. Não faz diferença qual dos dois você tocar. Compilando um ou compilando todos, você terá o mesmo resultado, né? Mas, por padrão, né, como eu estou utilizando apenas o programa principal, eu vou clicar aqui no compile para verificar se tem algum erro no meu programa, né? E aqui na parte inferior, né, ele vai identificar para você. Então vou aumentar aqui, né? Então ele está me dizendo, né, que o programa principal, né, subrotina, interrupções, você ocupou aqui um espaço de 25 bytes e nenhum erro. Então, por enquanto, esta é a sua programação. Este programa aqui ocupou 25 bytes e não teve nenhum erro. Interessante que, por exemplo, se você errar, né, uma digitação, por exemplo, e compilar, ele vai identificar para você. Ó, na Network 1, row, né, linha 1, coluna 2. Tem um erro que ele chama aqui com o código dele 33, né, que ele não está identificando essa variável ou instrução que você está colocando. E se você der um duplo clique nesta linha do erro, ele joga o retângulo exatamente sobre o elemento. Observe, o retângulo está aqui à direita, duplo clique no erro, ele jogou lá, te identificando, ó, isso aqui eu não identifiquei. Então você vai lá, corrige, pode fazer nova compilação e aí sim, né, o importante é que você não tenha nenhum erro, né, para que você possa então seguir para as próximas etapas, que seriam ou você enviar o download para o equipamento físico ou exportar o arquivo para uso na simulação. Bom, então já que você compilou e está tudo certinho, tudo bacana, o que você vai fazer agora, né? Uma de 2 etapas. Se você estivesse com equipamento físico, você poderia clicar, né, para enviar o programa, fazendo um download, né? Eu estou clicando aqui no ícone apenas para demonstração, né? No meu caso eu não estou com o equipamento físico conectado aqui neste momento, então aqui ele já marca identificando que não reconheceu o equipamento. Caso tivesse o equipamento conectado, configurado corretamente, aqui estaria verde e a função de download, né, estaria ativa para que eu pudesse enviar para o equipamento. Mas como neste caso eu vou fazer uma simulação, eu vou então fazer uma exportação deste meu arquivo, deste meu programa, né? Então, já que ele está compilado, tudo certinho, sem nenhum erro, eu vou clicar aqui no menu File e vou clicar aqui em Export. Ele vai abrir aqui numa pasta padrão dele, né, que é a pasta que fica dentro de arquivos de programa, Siemens, Step7, ou seja, onde você instalou, né, o Step7 Microin, tá? Eu vou chamar aqui, né, de partida direta de motor trifásico. E vou clicar em salvar. Se tiver tudo certinho, ele vai identificar lá no canto esquerdo inferior Export was successful, ou seja, o arquivo foi exportado de forma correta, né?
Agora o que você pode fazer é fechar o microIN e aí sim utilizar o simulador do S7200 para verificar a funcionalidade deste seu programa. Bom, para a simulação eu vou utilizar aqui o S7200, né, na versão 3.0. Né, então este é um dos aplicativos, aí, um dos softwares, né, utilizados aí. Né, a senha, né, deste aplicativo aqui é 6596. Né, então aqui eu tenho, né, uma representação de um CLP da Siemens. Né. Este programinha aqui ele vai fazer não só a simulação, mas também ele pode fazer a integração com outros softwares. Tá? Hoje aqui eu vou fazer apenas uma demonstração, né, da leitura do programa e utilização das chaves de simulação que este aplicativo aqui, que este software já tem. Então a primeira configuração que eu vou fazer aqui é mudar o tipo da CPU. Né? Ele começa com a CPU 214, né? E nós fizemos a programação com a CPU 212. Então eu posso fazer de duas formas. Né? Posso clicar aqui na configuração e vir até CPU Type, ou eu posso dar um duplo clique em qualquer parte da área cinza, né, que ele vai abrir uma janelinha igual a janelinha lá do microIN. Né? Então vou dar um duplo clique aqui e apareceu lá o CPU Type. Eu vou fazer aqui a mudança então para CPU 212 e vou clicar aqui em aceitar, né, em Accept. Tá? Então esta daqui, né, é a nossa representação aqui da CPU 212, né, onde eu tenho 8 entradas e 6 saídas. Né, este CLP modelo CPU 212 da linha S7200 da Siemens. Bom, então agora o que eu vou fazer é buscar o arquivo de programação. Né, e aí então você pode clicar em Program, Load Program ou Ctrl A no seu teclado ou através do atalho, né, Load PLC. Então vou clicar aqui em Load PLC, então Load em CPU, Accept, ele vai buscar aqui o arquivo. Né? No meu caso aqui, ele já abriu exatamente na pasta Source, que é a pasta onde eu salvei, né, o meu arquivo. Mas caso, né, ele apareça, né, inicialmente em outra posição, né, você terá que identificar para ele aonde você salvou, aonde você exportou o seu arquivo. Né? Mas eu aqui estou na minha pasta Source e foi lá então partida direta de motor trifásico. Então eu vou abrir aqui e aí eu tenho aqui o meu programa. Ele abre, né, duas partes. Né? O programa OB1 e o programa que ele chama aqui de copy. Né? Bom, o programa OB1, se você for olhar, né, ele está aqui com a programação, né, do estilo STL, né, que não é nosso objeto de interesse aqui. Nós podemos fechar este OB1 e manter apenas o copy. E o copy nós temos aqui então a nossa programação. Detalhe, observe que ele não carrega com a sua simbologia. E isso é uma coisa bastante interessante, porque na prática mesmo, quando você faz o download do microIN para o CLP, ele não envia simbologia. A simbologia ela serve apenas no programa para identificação visual do programador. Aquilo que realmente é programado no CLP não vai simbologia. Bom, aqui então para que você possa fazer a simulação, né, utilizando o S7200, é interessante você colocar aqui, né, clica aqui em State Program, tá? Ele vai identificar, né, os 0 e 1 de cada um dos elementos. No nosso caso, né, eu coloquei que o pulsador da NA está ligado no I00 e um pulsador NF está ligado no I01. Então, por isso, né, uma chave aberta significa NA, uma chave fechada significa NF. Né? Então, nós temos que NA é 0 e NF é 1. Então, por isso eu vou colocar a minha chave aqui, 1, né, já simbolizando o I0.1 como se ela fosse NF. E o I00, a minha chave está aberta, simbolizando o NA. Bom, então para entrar em modo de simulação, basta clicar aqui no Run. Ele vai perguntar se você quer colocar, né, o CLP no modo de Run. Você clica em Sim, né, e aí você já tem então o seu programa, né, da partida direta em funcionamento. Observe, o Q00 é o motor, né, o contator do motor. Q01 é o sinaleiro para ligado e o Q02 é o sinaleiro para desligado. Então eu vou dar um pulso na chave I0, né, e aí nós vamos ligar o Q00.
Assim que a bobina Q00 foi acionada, ela acionou o contato Q00, que estava aberto, acionou o contato Q00 também que estava aberto na segunda network e desligou o contato Q00 que era fechado na linha Q03. Agora, quando eu voltar a chave à posição original, simbolizando um botão pulsador que você tenha apertado, pressionado e soltado, e nós mantivemos aqui o funcionamento do Q00 através desse contato em paralelo com o pulsador de liga, ou seja, é a função de selo. E o sinaleiro, né, de ligado passou a ficar aceso e o sinaleiro de desligado ficou agora apagado. De outra forma, você pode também observar, né, na simbologia aqui do CLP, né, que ele está em modo de funcionamento. O I01 é uma chave fechada, já está mandando nível alto. E o Q00, que é o contator do motor, está acionado, e o Q01, que é o sinaleiro de ligado, também está acionado. O Q02, o sinaleiro de desligado, está apagado. Se eu der um pulso, né, agora na minha chave I01, eu vou desligar o motor. Observe, Q00 desligou, Q01 desligou, e o sinaleiro de desligado é que agora passa a ficar ativo. Bom, trabalhar com chaves dessa forma não é a melhor forma de você fazer a simulação, porque essas chaves aqui são com retenção. No outro vídeo eu vou integrar, né, o S7200 com outro software, né, também desenvolvido pelo Villanueva, que é o PC Simu. E aí eu vou ter uma integração mais real, né, da minha programação com meus elementos de verdade, com meus elementos pulsadores e motores, né, e diversos outros. Bom, pessoal, com relação a essa, né, introdução ao MicroWin, a simulação através aqui do S7200, dessa linha de CLP da Siemens, era isso que eu queria mostrar para vocês. Que todos estejam bem, forte abraço a todos e até o próximo vídeo, pessoal.